tempo de coronavírus, prevenção é fundamental. Teremos agora um informe de saúde pública com o nosso médico Alessandro Dorileu Paim. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o médico do TRE, Alessandro, e me pediram para falar brevemente, eu acho que a gente tem 10 minutos para conversar sobre isso, sobre a epidemia, né, a pandemia de coronavírus, que tem dado muitas informações, tanto do ponto de vista oficiais, como também informações que circulam por meios não oficiais, conversas informais, WhatsApp. A gente, então, queria trazer um pouco de informação que já podemos considerar como estabelecidas no que se refere a essa situação epidêmica. Bom, o coronavírus recebe esse nome por conta da aparência do vírus, que é a formação em cima com a forma de coroa, e a partir de 1960, ele já tinha sido identificado antes, mas esse nome, a denominação coronavírus, vem da década de 60, quando conseguiram visualizar o aspecto externo e consideraram como uma boa maneira de diferenciar o coronavírus dos outros vírus identificados à época. O coronavírus, então, como eu falei, foram da década de 60, são uma grande família de vírus encontrados em animais, né? A partir do contato com esses animais, eles também podem ser transferidos para humanos, atravessando essa barreira interespécies, infectando pessoas, e podem causar quadros leves, similares a um resfriado comum, ou até síndromes mais graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio e a síndrome respiratória aguda grave, que é como a gente chama os quadros graves que estão acontecendo agora em relação ao coronavírus. Só para a gente atentar para o fato, o coronavírus está em evidência agora em relação à mídia, mas ele não é um vírus novo, né? A gente tem, de forma difundida em todo o mundo, 4 tipos de coronavírus que dão infecções leves, principalmente na infância, né? E estão habitualmente em contato com as pessoas há muito tempo. Da mesma classe dos coronavírus, a gente tem 3 que podem causar síndromes respiratórias graves e que foram responsáveis por surtos epidêmicos a partir da virada do século, a partir do século XXI. Um primeiro deles foi em 2002, também responsável por a síndrome respiratória aguda grave, também iniciado na China, né? Naquela época, existiu um controle epidemiológico muito mais lento, então as medidas que foram tomadas agora, diferentes, com muito mais rigor, elas também foram baseadas na experiência que se teve no quadro do surto do SARS em 2002. Em 2012, surgiu um outro tipo de coronavírus, agora no Oriente Médio, que é o MERS-CoV, que ainda está ativo, né, em algumas partes do Oriente Médio, e, a partir de 2019, a gente tem o surgimento, em dezembro, dessa nova forma do vírus, coronavírus, levando também a quadros graves de doença respiratória aguda. Então, para a gente saber que o coronavírus já está provocando essas doenças, e provocando, inclusive, epidemias há algum tempo, e a gente já estava esperando por isso. Então, como a gente sabe, ele circula entre várias espécies, são zoonoses, né? A gente tem, a partir de focos animais, especialmente animais de pouco convívio humano, à medida que se tem mais contato, você permite a transferência e a troca interespécies desses vírus e deixa suscetível pessoas com imunidade mais baixa. Da maneira como acontece esse processo, né? A partir dos vírus, né, esses vírus têm vetores podem ser animais selvagens ou animais domésticos, lembrando que a gente teve vetores de gripe suína, gripe aviária, né, animais mais próximos aos seres humanos. Então, ele consegue uma mutação que transfere a ele poder de infectar seres humanos, e, a partir daí, essa amplificação, essa corrente migratória do vírus para todas as partes do mundo, gerando a pandemia. E a China é uma situação muito particular, em que ela consegue, ao mesmo tempo, propiciar contato de seres humanos com várias espécies selvagens em mercados públicos comuns,
Esse aqui é um exemplo de um mercado na China, né? Você tem desde várias espécies, peixes, cobras, répteis, animais selvagens expostos. Aqui uma outra imagem também mostrando, né, o contato deles com esses animais selvagens. E, ao mesmo tempo, além desse contato com os animais selvagens nos mercados públicos chineses, você também tem uma grande concentração humana, né? Então, isso facilita a disseminação. É contágio através do contato com a espécie animal e, a partir daí, a multiplicação pela grande concentração nas cidades. Aqui é um exemplo de como aconteceu a primeira síndrome aguda grave de 2002, também originada na China. Da mesma forma como a atual, também naquela época se atribuiu ao morcego e tinha esse gato como também vírus transmissor, né? E esse vírus depois, nos seres humanos, gerando resposta inflamatória, resposta infecciosa, respiratória principalmente. No Oriente Médio, o morcego ele contagiou os seres humanos através do camelo, né? Camelo dromedário, agora não sei exatamente qual dos dois, mas é através desse contato desse animal que, a partir do Oriente Médio, se teve o surgimento dessa nova infecção, também um coronavírus. E essas outras formas de coronavírus, naqueles momentos, apresentaram mortalidade maior do que o próprio coronavírus que a gente está vendo hoje. Então, o coronavírus que a gente viu no Oriente Médio, ele tinha uma taxa de mortalidade de 34%, bastante alta. O SARS, de 2002, esta taxa de mortalidade era de 9,6%. E hoje, o surto que a gente está vivendo hoje, ele tem calculado uma taxa de mortalidade de 2%, o que é muito considerável, levando em consideração que a gente tem a exposição de toda uma população mundial, milhões de pessoas, então 2% acaba sendo um número muito grande. Então, assim, só a cronologia de como que aconteceu isso, né? Os primeiros casos foram descritos em dezembro de 2019, né? Em janeiro de 2020, 44 pacientes lá na China já apresentavam uma pneumonia de etiologia desconhecida. E, imediatamente, já em janeiro, a China já noticiou a Organização Mundial de Saúde, que foi diferente do quadro acontecido em 2002. Então, essa rapidez da tomada de decisões, essa rapidez da tentativas de método de barreira para impedir a circulação do vírus foi muito mais eficaz, muito superior ao que a gente viu nos primeiros casos de coronavírus, talvez por isso uma taxa de mortalidade menor. Em 3 de janeiro, o gene já foi completamente sequenciado na China, e em 7 de janeiro ele já foi denominado 2019 nCoV, responsável pela surto de epidemia que a gente tem até hoje. A importância de sequenciar o gene é você ter uma noção de que caminho ele está percorrendo. Então, por exemplo, no Brasil, dos casos que conseguiram ser sequenciados os genes até o momento, a gente sabe que são genes diferentes dos genes chineses. Não são exatamente os genes originais da China que estão chegando até nós. Esses genes são parecidos com genes que foram sequenciados na Inglaterra e o outro que foi sequenciado na Alemanha. A Itália ela ainda não sequenciou o gene, então, por isso, a gente não pôde comparar o gene dos casos brasileiros com os genes italianos. Então, quais são as situações mais graves da infecção pelo vírus coronavírus COVID-19? É o quadro de síndrome respiratória aguda grave e, em consequência, uma possibilidade de co-infecção, que, a partir de uma infecção inicial virótica, também propiciar o surgimento de infecções bacterianas e infecções fúngicas. E aí, sim, o quadro de gravidade muito intensa, todo o quadro pulmonar piorando até chegar a óbito. Mas, de forma positiva, a maioria dos pacientes apresenta uma doença leve, né? 20% dos casos, até o momento em que se foi tomado esse parâmetro de controle, é que evoluem para a doença grave, e a gente sabe que o fator do hospedeiro, a condição de saúde própria de cada um, é que leva a probabilidade maior de acontecer essas formas mais graves. Então, a gente tem
tomar atenção para pessoas mais idosas ou que já têm doenças, comorbidades, que levam à perda da capacidade imune, né? Isso é o que faz o diferencial da forma grave e da forma aguda, da forma grave e da forma leve. Sabendo que a gente está preocupado em como nós vamos nos precaver, de que maneira que a gente pode evitar que isso aconteça no meio que a gente vive e tal, a gente precisa entender o que é uma situação de risco, em que situações a gente pode considerar um caso suspeito ou não. Esse aqui é um quadro do Ministério da Saúde. É da maneira como o Ministério da Saúde está levando em consideração, até o momento, né, isso não foi modificado ainda, de que maneira que ele interpreta que uma pessoa pode ser considerada um caso suspeito para depois encaminhado para confirmação. São essas 3 situações. Nas primeiras 2 situações, existe a necessidade de apresentar febre, né? E uma das situações é o retorno de viagem da área afetada nos últimos 14 dias. E o segundo caso, ter contato próximo de caso confirmado ou caso suspeito. Tá? Então, para a gente considerar que alguém viajou para a Itália e voltou, seja um caso suspeito, essa pessoa, não pelo fato de ter estado na Itália, mas ela tem que ter um quadro respiratório com febre ou ter tido contato com um caso confirmado ou um caso que já é suspeito e está em fase de confirmação. Tá? O terceiro caso é quando tem contato domiciliar com caso confirmado nos últimos 14 dias e podendo apresentar um quadro respiratório associado. Tá certo? Então, no Ministério da Saúde, essas 3 situações é que permite a gente atribuir um risco maior e aí encaminhar para a investigação. E aí, caso ele tenha sido um caso suspeito ou caso provável, aí vai coletar amostras para a pesquisa do vírus e, a partir daí, pode-se confirmar ou não a presença do COVID. Tá? No Brasil, hoje, até ontem, nós passamos a noite com 4 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Agora, à tarde, já subiu esse número para 8 casos. A gente tem 6 casos em São Paulo, 1 caso no Rio de Janeiro e 1 caso no Espírito Santo. Desses casos, apenas um que foi uma contaminação direta de um portador brasileiro, que foi o caso do primeiro familiar que foi detectado como caso confirmado de coronavírus, que transmitiu para um familiar. Todos os outros casos, até o momento, são casos de brasileiros que viajaram para a Itália, se contaminaram na Itália e foram diagnosticados aqui. Tá? Então, nós temos apenas um caso de transmissão local intrafamiliar. E do total de casos hoje em investigação, nós temos aproximadamente 680 a 700 casos em investigação, em casos suspeitos. Então, nesse caso, se a gente considerar que 600 a 700 eles ainda estão sendo investigados e apenas 8 foram confirmados, o que a gente está adiante é de vários outros vírus levando a quadros respiratórios, nenhum deles com óbito, alguns deles, nenhum deles ainda evoluindo para quadros graves, mas para lembrar que também outros vírus são responsáveis por essa síndrome respiratória que é ligada a viagens, a contaminações em outros países. Tá? Não é apenas coronavírus. Nós temos muito mais casos de outros vírus do que propriamente do coronavírus. E, por isso, como nós temos muitos casos, a gente precisa lembrar desses mecanismos de prevenção, que são os mecanismos básicos para qualquer infecção. Nós estamos falando de infecções virais das vias aéreas, nós estamos falando de infecções virais gastrointestinais, e, por isso, é importante que essas medidas estejam presentes no nosso dia a dia. Lembrando uma por uma, lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, respeitando 5 momentos de higienização. Se não tiver água e sabão, desinfetante para as mãos à base de álcool, evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, ou seja, em resumo, evitar levar as mãos ao rosto, principalmente se ela não estiver lavada. Pessoas doentes, evitar contato próprio com as pessoas doentes. Se a própria pessoa estiver doente, evitar frequentar lugares de aglomeração, lugares que tenha reunião de várias pessoas. Exatamente, ficar em casa quando estiver doente. Cobrir a boca, nariz ou tossir ou espirrar com lenço de papel e jogar no lixo.
Além disso, se tiver com esse quadro respiratório, se possível, usar a máscara e quando estiver em contato com outras pessoas. Limpar e desinfetar objetos, superfícies tocados com frequência por muitas outras pessoas, em que você tenha locais em que você sabe que várias pessoas tocam, estando ali, você tocou, é importante que aquilo ali seja higienizado várias vezes para evitar o contágio. Em relação a pessoas que agem na área de saúde, essas medidas de precaução padrão que a gente naturalmente vai tomar em caso de estar atendendo ou precisar atender alguém com algum problema de saúde. Bom, essa aqui seria, então, só para concluir, os 10 minutinhos que a gente tinha para falar sobre esse assunto, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação ao coronavírus estão sendo esclarecidos ponto a ponto, já que é uma coisa de uma evolução recente, né? Então, quis trazer para você um pouco em relação a isso, mas, infelizmente, a gente não vai ter espaço para perguntas, né? Então, caso tenha alguma dúvida, eu fico à disposição depois e poder direcionar para mim. Tá? Agradeço a atenção de vocês.